Olá! Hoje nós vamos falar sobre Dalton e as principais evidências para propor o seu modelo atômico. Pois bem, a constituição da matéria é um assunto que nos remete, se levarmos em conta apenas a história ocidental, aos filósofos da Grécia Antiga, como Demócritos e seu professor Leucipo, que acreditavam que todos os corpos seriam formados por uma partícula indivisível, ou átomo. Em contraposição, também existiam filósofos como Empédocles que acreditavam que a matéria era formada pela união dos elementos terra, água, fogo e ar. E essa visão foi aceita por Aristóteles e Platão, o que contribuiu para que essa questão permanecesse como um dogma por quase 2000 anos, culminando com o aparecimento da teoria do flogisto. Em 1667, o alquimista e médico Becker propôs a substituição dos elementos ar e fogo por três tipos diferentes de terra, sendo uma delas associada à propriedade da queima da matéria, ou seja, a combustão. Mas foi em 1703 que Stuhl, o professor de medicina de uma universidade na Alemanha, formalizou essa proposta de Becker, criando a teoria do flogisto. De acordo com essa teoria, todos os materiais inflamáveis conteriam flogisto, uma substância sem cor, cheiro, sabor ou massa, que seria liberado durante a queima. Após sua saída, fica a essência do material sob a forma de um resíduo desflogistizado, a cinza. Portanto, as substâncias que queimam no ar seriam ricas em flogisto, mas o próprio ar teria uma capacidade limitada de absorver o flogisto, visto que a combustão cessa espontaneamente em ambiente fechado. Hoje sabemos que nada disso é verdade, mas o que nos impressiona é que essa teoria predominou até quase o final do século XVIII, até que o surgimento de Lavoisier, em plena Revolução Francesa, formulou o que conhecemos atualmente como a Lei da Conservação da Matéria. Mas quem foi Lavoisier? Lavoisier nasceu em 1743 e completou sua educação em 1761, quando passou a se interessar pela ciência. Sua condição privilegiada lhe permitiu financiar os próprios projetos científicos, ingressando na Academia Real de Ciências em 1768. Nesse ano, tornou-se sócio de uma empresa responsável pela arrecadação de impostos. Foi nomeado em 1775 gerenciador do Arsenal da França, atividade na qual contribuiu para a melhoria da produção de pólvora e fertilizantes. Derrubou a teoria do flogisto ao demonstrar que tanto a combustão como a respiração requerem oxigênio. Em 1789, publicou o considerado primeiro livro de química moderna, no qual as reações são apresentadas sob a forma de equações, já levando em conta a conservação da massa. Juntamente com seus colegas da instituição, foi injustamente acusado de traição pelos revolucionários de 1794, na Revolução Francesa, e condenado à guilhotina. Mas o que diz a lei da conservação da matéria de Lavoisier? Já ouvimos, mesmo em outras palavras, que quando a matéria se transforma, a massa total permanece constante. E Lavoisier não foi o único a perceber isso. Outros químicos, como o russo Lomonosov, já haviam chegado à mesma conclusão. Com Lavoisier, contudo, o estudo das transformações da matéria adquiriu um sentido quantitativo, permitindo avanços importantes na determinação da composição e das propriedades das substâncias. Desta maneira, foi possível estabelecer que as substâncias são formadas pela combinação de elementos químicos e que as transformações que levam a mudanças na composição das substâncias são conhecidas como reações químicas.
E as espécies que sofrerão transformações na reação são chamadas de reagente, e as espécies formadas são chamadas de produtos. Assim, a lei da conservação da matéria implica que a massa dos reagentes consumidos em uma reação química deve ser igual à massa dos produtos formados. Ou podemos dizer mais formalmente que, numa reação química que ocorre num sistema fechado, a massa total da reação é igual à massa total após a reação. Sua proposta de conservação da matéria é mais conhecida na versão popular. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma outra constatação muito importante sobre a composição das substâncias foi feita por Proust em 1799. Proust foi um químico francês, ele estudou química e farmácia e foi chefe da farmácia do Hospital de Paris. Em 1789, esteve na Espanha, fugindo da Revolução Francesa, onde ensinou química, e pôde trabalhar no laboratório de Carlos IV, em Madrid. E em 1816, foi eleito para a Academia de Ciências da França, podendo voltar, então, para a França. Segundo Proust, os elementos que compõem uma substância estão presentes em proporções definidas e constantes. Esse fato, conhecido como lei das proporções constante, permite diferenciar um composto de uma mistura, pois nesta última a composição pode ser variada e, portanto, a proporção com que os elementos participam não é constante. Por exemplo, o etanol ou álcool etílico é formado por 52,1% de carbono, 13,15% de hidrogênio e 34,8% de oxigênio. Essa composição, bem como a proporção entre as massas dos elementos, sempre permanecerão as mesmas no etanol. Da mesma forma, a água é formada por 11,2% de hidrogênio e 88,8% de oxigênio. E a relação entre as massas dos elementos será sempre a mesma. Entretanto, uma mistura de água e etanol pode ter várias composições elementares, dependendo do teor relativo de cada componente. Quando enunciou a lei das proporções definidas ou lei das proporções constantes, uma das bases do atomismo químico e que recebeu o nome de Lei de Proust, foi combatida por vários cientistas da época, mas foi o trabalho de Proust que forneceu as provas empíricas que determinaram a aceitação da ideia do átomo na química. Além disso, Proust é um dos fundadores da análise química e morreu em sua cidade natal em 1826. Sendo assim, podemos dizer que durante o século XIX, a ideia de átomo foi considerada pela comunidade científica como uma hipótese fundamental para a interpretação quantitativa de dados empíricos, mesmo existindo dúvidas e especulações, na maioria das vezes de ordem filosófica, sobre a realidade dos átomos. Dessa forma, era um grande desafio para os cientistas tornar a hipótese da existência do átomo amplamente aceitável. E a proposta de uma teoria atômica quantitativa, realizada por Dalton no início do século XIX, influenciou profundamente o desenvolvimento da química. Mas quem foi Dalton? Dalton nasceu na Inglaterra e foi educado como um membro da Sociedade dos Amigos, que era um grupo protestante surgido em meados do século XVII, cujos membros ficaram conhecidos como Quakers. Os Quakers são apenas uma seita cristã originada da Inglaterra no século XVII. Bem, com apenas 12 anos, começou a lecionar, mesmo tendo iniciado seus estudos de matemática, e manifestava interesse em filosofia natural e meteorologia. Acreditava-se que foi nesta época que Dalton iniciou a leitura dos livros voltados
para a divulgação das ideias de Newton. 2 anos mais tarde, Dalton mudou-se para Kendal, onde permaneceria por 12 anos. Além de dar aulas em uma escola quaker, apresentou conferências para público interessado em ciências. E foi aí que adquiriu o hábito de anotar todos os dados sobre fenômenos atmosféricos. Entre 1784 e 1794, Dalton também contribuiu com soluções para problemas matemáticos e com respostas científicas gerais em periódicos destinados ao público leigo. Em 1793, Dalton chegou a Manchester por meio de indicações de pessoas influentes, passando a trabalhar como tutor de matemática e filosofia natural. No mesmo ano, ele lançou seu primeiro livro, o qual tratava de suas pesquisas sobre a atmosfera. Nesse período, Dalton buscou aproximar-se das noções corpusculares que lhe pareciam mais condizentes com a realidade, o corpuscularismo newtoniano. Os primeiros trabalhos de Dalton envolveram estudos da atmosfera, já que ele sempre demonstrou grande interesse por meteorologia e a física do estado gasoso. Bem, nesse primeiro livro, de 1793 e na década seguinte, continuou estudando misturas gasosas e absorção de gases em água. Tais estudos o levaram a propor a lei das pressões parciais dos gases e a sua hipótese atômica. Assim, Dalton retoma a hipótese atômica, o que pode ter acontecido através de 2 caminhos: investigando métodos analíticos para a determinação das proporções de combinação de gases na formação de certos compostos e usando sua teoria para explicar a dissolução dos gases na água. É importante ressaltar que no final do século XVIII, a composição da atmosfera, composta majoritariamente por gás nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor d'água, como chamamos atualmente, já era conhecida. Entretanto, na época, existiam divergências dentro da comunidade científica sobre se os fluidos gasosos estariam combinados quimicamente na atmosfera ou se estariam simplesmente misturados. Além disso, considerando a atmosfera como uma mistura, não estava claro para os cientistas da época o porquê de os gases não estarem separados em camadas superpostas, de acordo com sua densidade. Sendo Dalton fortemente influenciado pelo pensamento newtoniano, que foi divulgado no final do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra, fez com que ele aderisse a uma concepção corpuscular para a matéria. Sua procura por explicações para as questões relacionadas à atmosfera e aos gases o levou a especular sobre possíveis diferenças de massa entre os átomos constituintes de diferentes substâncias elementares. E a partir daí, Dalton desenvolveu o pioneiro conceito de massas atômicas relativas, o ponto central da sua teoria. É importante ressaltar que, como mencionamos anteriormente, no começo do século XIX, Dalton estava entre os que buscavam compreender o fato da atmosfera ser constituída por vários gases, de diferentes densidades e ainda assim ser homogênea. Dessa maneira, Dalton passou a explicar, com base em sua teoria das misturas gasosas, o fato de um aumento da quantidade de um dos componentes de uma mistura gasosa não surtir qualquer efeito sobre a pressão de um outro componente. Sendo assim, formulado o que ficaria conhecida como a lei de Dalton das pressões parciais. A primeira teoria das misturas gasosas enfrentou muitas críticas por parte dos pesquisadores da época, incluindo o próprio professor em Kendal. Todavia, foi a partir da primeira teoria das misturas gasosas que Henry
compreendeu a relação entre a pressão exercida por um gás e a solubilidade de um líquido, a chamada Lei de Henry. Voltando às teorias de Dalton, ele observou que, quando vários compostos são formados a partir dos mesmos elementos, suas composições relativas guardam proporções múltiplas entre si. Por exemplo, tanto a água como o peróxido de hidrogênio são constituídos exclusivamente por hidrogênio e oxigênio, porém suas proporções diferentes entre si. Na água, a proporção entre as massas de hidrogênio e oxigênio é 1:4, enquanto do peróxido de hidrogênio, essa proporção é de 1:8. A lei das proporções múltiplas pode ser constatada diretamente comparando-se as fórmulas dos compostos. Por exemplo, a proporção entre os números de átomos de hidrogênio e oxigênio é de 2:1 e 1:1, na água e no peróxido de hidrogênio, respectivamente. A constatação das leis da conservação da massa e das proporções definidas e múltiplas era um forte indício de que a matéria deveria ser formada por unidades mínimas, que os filósofos gregos chamaram de átomos. Para racionalizar o conhecimento da época, Dalton postulou que a matéria seria composta de partículas indivisíveis, denominadas átomos, sendo, portanto, indestrutíveis e imutáveis. Os átomos do mesmo elemento apresentariam a mesma propriedade, como massa e tamanho. Elementos combinam-se entre si por uma razão de números inteiros. E os elementos e compostos teriam arranjos atômicos bem definidos, porém sujeitos a alterações por meio de uma reação química. A história da origem da hipótese atômica de Dalton tem levantado muita discussão pelos historiadores de química, justificando a existência de várias versões. As principais dificuldades levantadas são de que o próprio Dalton apresentou 3 explicações contraditórias para a trajetória que originou a sua proposta teórica. Essas incoerências são identificadas no confronto das informações de diferentes fontes históricas. Outra, os documentos contendo a sua teoria atômica sofreram alterações entre a apresentação pública e a publicação, para adaptá-los às novas descobertas. Assim, a versão sobre a origem da sua teoria não pode tomar como base apenas a suposta sequência de suas ideias e datas contidas nos registros. Como, por exemplo, sabemos que ocorreu um distanciamento entre as datas de leitura, que foi 1803, e publicação, que foi 1805, de seu artigo que contém a primeira tabela das massas atômicas relativas. Outro fator é que muitos documentos foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 75% dos arquivos de Dalton e essas informações obtidas das anotações diárias feitas por Dalton em seus cadernos estão incompletas e não apresentam as datas importantes. Bom, dessa maneira, podemos dizer que houve uma simultaneidade de fatores teóricos e experimentais no momento da criação da teoria atômica quantitativa. Assim, Dalton poderia, a partir do corpuscularismo newtoniano, construir uma teoria atômica quantitativa mediante a utilização de dados provenientes de estudos sobre transformações químicas. O que podemos realmente afirmar é que esse processo de elaboração não foi linear, mas repleto de complexidade. Pois bem, em seus últimos anos de vida, Dalton sofreu 3 acidentes vasculares cerebrais em 1837, em 38 e em 1884. E foi quando ele registrou com a mão trêmula sua última observação meteorológica. No mesmo ano, Dalton caiu de sua cama
e foi encontrado sem vida pela sua atendente. Dalton foi sepultado e Manchester, onde é agora um parque. Pois bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e vamos continuar com a sequência de vídeos sobre a evolução do modelo atômico aqui no canal do Propaga Química. Até mais!